Bom, pessoal, boa tarde. Eu venho aqui depois de muito tempo, né, para a gente ter um bate-papo. Peço desculpas pelo tamanho do hiato, mas foi necessário, mas eu vou explicar por quê. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui que me perguntaram, mandaram um e-mail e espero que seja proveitoso para todo mundo. Bom, primeiramente, por que o hiato, né? Eu achei bem curioso que há um tempo atrás Doutrina postou sobre ele ter feito um hiato, né? Ele ter saído dessa onda de blogs, e uma das coisas que ele citou foi justamente que deveria dar um tempo para pensar, adquirir novos conhecimentos e tudo mais. E eu acho isso bastante válido, né? Eu acho que sempre disse, ou pelo menos tentei deixar bem claro, que eu não pretendia utilizar o fake para substituir minha vida pessoal. Então, não tem para que, na minha opinião, uma pessoa com um fake viver disso concomitantemente, né? Ou seja, ficar direto postando, ficar direto criando conteúdo, até porque isso não existe, não tem como você criar conteúdo de qualidade decente direto a todo momento. Tem um momento que você precisa pensar, organizar suas ideias, ver suas diretrizes, tomar novos rumos, e eu acho que isso é extremamente importante e saudável, né? E vejo que foi uma coisa necessária para mim, pode não ser para outras pessoas. Essa minha opinião, não estou fazendo demérito de ninguém que como um fake fique constantemente aí produzindo, mas não é o que ocorre comigo, e acho que foi um bom caminho, né? Me distanciar um pouco, rever minhas prioridades. Também tem algumas metas na minha vida pessoal que eu penso que eram bem mais importantes que simplesmente ficar dedicando ao fake, né? Quando eu vi que já estava entrando em conflito e que eu estava tendo que mexer na minha vida pessoal para que eu conseguisse, de certa forma, continuar o trabalho com fake, eu vi que já estava sendo desequilibrado. Afinal, o fake é uma coisa de doação, é uma coisa secundária, e nunca concordei com o fato de eu utilizá-lo para ser uma extensão da minha vida. Tanto que muita gente diz: Zoff, você é tão sério, se você se preocupasse menos com o que você fala, seria mais natural e tudo mais. Mas realmente eu levo a sério a questão do fake. É como se fosse uma perspectiva, bem como a perspectiva profissional nas nossas vidas, né? O fake seria uma perspectiva. E eu acho que isso também é importante para a gente não confundir as coisas. Muita gente acaba fazendo amizade e tudo mais nesses meios. Acho perfeitamente natural, mas que é importante que não se perca o foco, não se perca o objetivo do que se está fazendo com aquele fake. Aposto que se você simplesmente quer conviver com outras pessoas, não tem sentido você ter um fake, não tem sentido você esconder a cara, porque aí realmente é frouxidão, não é? Na minha opinião. Eu, quando criei o fake, foi justamente porque eu sabia que algumas ideias minhas e alguns momentos de exposição que o fake poderia impactar na minha vida pessoal, e que eu não estou e nunca tive a fim de me envolver a esse ponto de batalha ideológica. Como eu sei que nem todas as pessoas são conscientes disso, são educadas a ponto de diferenciar isso, né, respeitar o espaço alheio, eu decidi criar o fake. Mas, em suma, é por isso hiato, né? Redefinir meus objetivos, rever o que é que eu estava fazendo no meu trabalho, reler o meu trabalho um pouco com calma, sem nenhuma influência. Então, acho que isso foi bastante importante para a minha pessoa, né?
Uma pergunta que me fizeram muito também, está aqui na pauta, é a questão da real, né? Ah, por que você saiu? O que aconteceu? Né? Qual é a sua visão do que está acontecendo e tudo mais? Bom, eu vou ser bem sucinto, até porque eu já disse que eu não queria muito envolver a existência do fake, a existência do conteúdo, a estritamente a real, porque nunca foi o meu propósito, né? E acho que eu tenho um pouco dessa iconoclastia. Acho que você idolatrar um grupo, um movimento, um autor, acho isso sem sentido. Tive minha época de realmente ser bastante apegado ao conteúdo da real, mas que foi necessário para mim, foi uma fase. Não estou querendo dizer que, ou seja, que a real é um ponto de intermédio e que é um conteúdo incompleto. Digo que para mim o foi e acontece. Cada pessoa tem suas decisões em relação à jornada de desenvolvimento pessoal e essa foi a minha, né? Então, a primeira pergunta, por que saiu, eu acho inválida, né? Incorreta a pergunta, porque eu nunca entrei de verdade, né? Eu entrei nos fóruns, eu participei, ajudei algumas pessoas no tocante à própria real, né? Mas nada do que eu possa dizer que eu entrei no grupo, né? Inicialmente eu tinha até interesse, sim, eu tinha grande respeito, na verdade ainda tenho um grande respeito, mas eu fui adquirindo uma consciência que realmente talvez minha personalidade seja um pouco conflituosa com a natureza do grupo de lá, né? Não concordo com algumas coisas e acho que, ao meu ver, foi mais saudável para ambos os lados. E então não foi exatamente entrei e saí da real. Eu convivi um tempo com a real, estudei bem porque eu precisei dela na minha vida e depois eu resolvi conviver com as pessoas, etc. Tanto que é uma das questões que eu sempre ponderei, né? Eu considero extremamente errado a pessoa entrar num fórum, o Juvena entrar num fórum e convivendo ali sem nem ao menos ter vivido, ter tentado aplicar as obras, ou seja, ter realmente feito um levantamento e amadurecido as ideias acerca, porque você simplesmente vai passar vergonha, vai receber corredor polonês com toda razão, né? Ou seja, o tipo de preguiça intelectual e ociosidade que todo mundo odeia e não seria diferente lá dentro do fórum. Então, quando eu entrei no fórum, eu já estava com meus problemas iniciais resolvidos em relação a relacionamento, o problema de lidar com o lado com as mulheres e tudo mais, né? A minha fase da revolta, como todos têm, passou. Então, foi mais uma questão de angariar conhecimento em relação à troca de experiências e conviver, né? Mas eu acabei notando que a perspectiva que eu acabei adquirindo com a leitura das obras e aplicando na minha vida era totalmente distinta do grupo. Então, não tinha para que eu ficar simplesmente insistindo nisso daí. Até porque eu noto que os fóruns são um reduto de pessoas com um grande nível de amizade, proximidade, ou seja, é muito mais uma irmandade do que um fórum. Então, eu acho que isso tem seus pontos positivos e negativos e que dentro dessa irmandade com seus valores, né, eu nunca me interessei a fundo de me esforçar para isso, aposto que todo indivíduo, quando entra dentro de uma tribo, de um determinado grupo, ele tem que se esforçar para
Se esforçar não no sentido de bajulação e etc., mas se esforçar para entender as regras e segui-las. Todo grupo tem suas regras, né? Então, não considerei, em suma, não considerei que eu saí porque eu nunca entrei. Foi um momento de convivência, de troca de experiência que foi bastante profícuo, eu acho. Espero que tenha sido para o pessoal também. O que aconteceu, acabei explicando já na parte do porquê saiu. Tem alguns detalhes específicos com relação a membros e tudo mais, mas que eu acho que já passou, né? Já passou no sentido que eu não vou dar trela a isso, atenção, tampouco gastar minha paciência. Cada um que haja e reaja da forma como bem entender e siga a sua vida. Minha visão, né? Eu vi que o War saiu e se afastou do mundo realista, etc. Eu espero que... Estou vendo que o que afastou está como administrador. Eu espero que realmente o mundo realista consiga seguir sua missão, seu foco, seu propósito, né? E que cresça. O Fora do Búfalo já é bem estável pela gestão do Barão. Eu acho que minha visão é que pelo menos ajude outros incautos, como eu fui no passado e outras pessoas, a no mínimo fazer pensar acerca do mundo do relacionamento e de como o homem se relaciona com o sexo oposto, né? Claro que a real é muito mais que isso, mas estou resumindo a partir das obras de Nessa Rara. Acho que já é um bom começo para qualquer pessoa, seja ela mais interessada no desenvolvimento intelectual ou não. Algumas pessoas me perguntaram sobre o MGTOW, né? Se eu falei errado, foda-se, né? Que é o Men Going to Our Way, alguma coisa do tipo, que é homens indo pelo seu próprio caminho. Bom, me perguntaram sobre isso, minha opinião, eu já meio que falei no blog, é meio que batido e tudo mais. Mas certo, eu vou recapitular. Na minha opinião, se você se preocupa em desenvolver-se e se esforça ao extremo para juntar esse desenvolvimento de uma forma política, eu acho que você está perdendo totalmente o meado da história, né? Já é difícil desenvolver-se pessoalmente, né? O velho artigo do Cafastor sobre cada um tem sua própria guerra é um exemplo disso. Por sinal, está no blog. Então, eu vejo que muita gente faz postagens, frequenta blogs e tudo mais, e não tem um desenvolvimento decente, né? Às vezes você conversa 10 minutos, 20 minutos na internet com o cara e você vê que o cara tem incontáveis séries de atos falhos e problemas psicológicos que ele deve se resolver, mas ele está ali perdendo tempo com os galhos, pensando sobre as mulheres, sobre a condição social que o homem se encontra, blá blá. Eu acho balela. Acho que é interessante muitos blogs dessa linha, né? MGTOW, mas que eu não acho frutífera. Não acho que vai dar em nada. Acho que cria um ambiente de sectarismo, de separação entre os gêneros que não é saudável, né? Isso consegue ser o mesmo linha do feminismo, não do feminismo clássico, mas do moderno mesmo, ou seja, o feminismo político que aponta para um inimigo, não vê seus próprios atos e tudo mais. Então, não é legal. Se você quer saber uma opinião minha sobre isso, o que eu vos digo é: preocupem-se com vocês. Parem de pegar guerras que não são suas. Se o Congresso aprovar não sei o que para casamento, então não se case. Mas eu quero ficar junto de uma mulher, então pegue e faça uma aliança em casa, dê para ela e viva feliz. Mas não dá, porque então viva... mas não dá porque a sociedade...
Tem a questão da união estável, então viva no mato. Vocês têm que entender que risco existe em tudo. Tudo. E não ficar pensando em X, Y, Z e ficar tremendo na base antes de viver. Tem que ter consciência assim dos perigos, tem que ter noção que realmente uma grande parte da sociedade está se invertendo os valores e está no nível caótico, mas se você pensar assim, você não vai viver. Então, procurar exemplos sadios de pessoas que conseguiram construir um relacionamento sólido, duradouro e vantajoso e aprender. Considero eu que, na realidade, existem pessoas, mulheres no caso, que valem realmente sim a pena e que tem que ter paciência, tem que ter uma boa estrutura psicológica, financeira, por parte de nós, homens, para que nós estejamos preparados para enfrentar quaisquer desventuras e que emerjamos como pessoas realmente dignas de se relacionar. Não adianta ficar pensando, mas e elas? Não, e elas nós selecionamos. Ninguém está botando arma na cabeça de ninguém para casar, ninguém está botando arma na cabeça de ninguém para transar, nada. É saber que nós temos o livre-arbítrio e devemos realmente investir no nosso desenvolvimento para que a gente não faça besteira, não tem nada a ver com os outros. Parar de pensar excessivamente no externo, chega ao ponto do ridículo. São tópicos e mais tópicos e mais tópicos, sites, vídeos e tudo mais falando só sobre mais do mesmo, ou sobre como aquela pessoa fez aquilo e por que ela fez aquilo. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe, certo? Os sintomas e indícios de vadiagem muitas vezes nem a própria vadia sabe, e fica lá o meio mundo de marmanjo pensando quais são as relações quais são os acontecimentos que guiaram ela aquilo e como seria possível evitar e tudo mais. Pelo amor de Deus, acho que uma pessoa bem resolvida não precisa ficar pensando nisso. Você é bem resolvido, você vê uma pessoa problemática, você dá um pé na bunda e acabou. Mas o envolvimento emocional... Essa pergunta é a mais engraçada, o envolvimento emocional. Ninguém aqui é criança de 5 anos, né? Dê um pé na bunda, você vai sofrer de alguma forma, engula seu choro calado, fique em casa e acabou. Siga a sua vida. Então, eu acho que tudo isso é muito mais medo de sofrer. Isso não existe. Sofrimento é intrínseco da vida. Cada vez que você respira, você sofre. Aceite isso e acabou. Não tem escapatória, certo? A questão dos últimos acontecimentos do país, estão me perguntando sobre. Eu não tenho muito o que falar. Eu vejo que tudo que eu falar aqui em áudio vai vir uma panelinha da esquerda, uma panelinha da direita e vai falar alguma coisa do tipo, e que está sendo extremamente enfadonho isso daí, porque ninguém resolve nada, ninguém tem um posicionamento político consciente, é simplesmente pelos extremos que é mais seguro, Então isso é extremamente ridículo. Então, nego baba Temer porque fez todo esse jogo contra Dilma e se esquece que o cara é um progressista como qualquer outro. Realmente ele está fazendo muitas ações interessantes, mas isso não justifica o nível de idolatria ou o nível de ficar perdendo tempo no Facebook ou na internet fazendo qualquer tipo de apologia para o cara, até porque a gente sabe que ali foi jogo de rato, controle de congresso. Então, se você idolatra um cara que simplesmente é um bom manipulador, você é um paspalha, A política, ela tem seu jogo de poderes sim, mas a gente tem que idolatrar uma pessoa que realmente tenha o seu viés puramente democrático. Por mais que você seja monarquista e anarquista ou qualquer coisa do tipo, o que você tem que pensar é que se o modelo do país é republicano, se o modelo é democrático, que no mínimo façam-se às vezes. Se não se faz, toda deturpação moral e ética ocorre na sociedade e não tem jeito. Então, eu vejo que idolatrar um cara que não considera
como processo, né? Manipula a seu bel prazer, porque simplesmente com a desculpa que o país está afundando e blá blá blá, para mim não joga. A minha opinião como pessoa por trás do fake é que eu queria que realmente a retardada ficasse até o final do mandato e quebrasse logo o país para todos os seus eleitores se jactassem, né, se vangloriassem da merda que fizeram. Isso sim seria fantástico. Mas não simplesmente tiraram ela, Temer entrou no lugar, várias políticas interessantes, mas que sempre vai ter aquela pauta interna de golpe, de blá blá blá, que ele realmente se prestou e que não vai levar a gente a lugar algum. Isso não vai fortalecer o país, isso não vai fortalecer nossa democracia, simplesmente palhaçada, né? Então, minha opinião sobre os últimos acontecimentos aqui é uma merda. Vejo muito idiota defendendo os dois lados são farinhas do mesmo saco, a mesma combinação, né? Então, para mim tanto faz. Me perguntaram por que eu diminuí as postagens sobre religião e tudo mais. Bom, meio claro e evidente, eu notei que muitas pessoas deixavam de entender a mensagem simplesmente porque eu colocava alguma coisa da esfera judaico-cristã, e que eu até entendo a incapacidade mental, né, já de algumas pessoas, e por esse favor eu decidi deixar algo mais agnóstico, né? Algo mais que contém a metafísica, mas que não contém alguma doutrina ou coisa do tipo. Algum cristão pode me criticar e eu posso dizer que estritamente minha escolha é me pautar no campo das ideias e do desenvolvimento pessoal, e que minhas escolhas como pessoa não deveriam ou devem refletir nisso daí. Não sou teólogo, não sou conhecedor profundo da doutrina, então não tenho por que ficar me preocupando quanto a isso. Se omitir a religião, trazer mais a metafísica sobre um tom superficial e bem equilibrado no texto vai ajudar as pessoas, que seja, tanto faz, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre partologias, disfunções e coisas do tipo que me listaram até em comentários anteriores. Eu não vou falar sobre tais coisas. Eu disse que ia falar, dei até uma opinião no ESC. Eu não vou falar sobre tais coisas. Eu acho que se você está curioso sobre isso e tudo mais, você deve procurar um profissional que com certeza é mais gabaritado e tem mais conhecimento do assunto. Se você quer saber minha opinião acerca disso, eu posso dizer que é uma disfunção como qualquer outra. Várias escolas da psicologia têm o seu diagnóstico, e acho que simplesmente uma autoanálise do indivíduo profunda, entendendo os seus anseios, suas pulsões e seus medos, resolve muita coisa. Questão dos treinos, né? A questão dos treinos. Então, o pessoal veio me perguntando acerca dos treinos. Eu tenho evitado um pouco os posts de treino, porque meio que as pessoas esperam motivação. E isso me irrita um pouco, né? É meio que um motivo de criarem CTs, pré-treino, roupa bonita, elastano, blá blá blá. Tudo se resume a isso que acabei de dizer, blá blá blá, né? Eu vejo que as pessoas procuram uma dose motivacional muito grande para treinar. Treino requer disciplina, ele requer uma quantidade de estudo sobrenatural, e que acho que a maioria das minhas postagens acerca de treino é para acordar um indivíduo quanto à independência dele perante o cultivo ao próprio corpo. Ele não precisa de academia, ele não precisa de muito dinheiro, ele não precisa de nada.
a não ser sangue no olho e força de vontade. Mas as pessoas ficam extremamente preocupadas. Com o que elas comem, porque elas leem em um blog ou em uma revista de bodybuilding, né, Men's Physique. Elas ficam extremamente preocupadas com como ela treinam, se a academia delas tem alguma barra olímpica ou coisa do tipo, se ela faz crossfit ou não faz crossfit. Cara, você faz o que você quiser. Qualquer movimento que quebre as fibras musculares, aumente sua circulação sanguínea e tudo mais, provoca certo nível de hipertrofia, maior ou menor, dependendo da sua dieta, dependendo da sua genética, mas provoca. O que você não deve se preocupar é só com a hipertrofia, e sim com um fortalecimento do seu caráter a partir do treino. Nada adianta você ter 50 de braço, sem um moleirão, não aguentar um murro na cara, nem um grito no ouvido. Isso é extremamente ridículo. O treino não significa a aceitação do sofrimento perante algo simples por nossa própria opção, diariamente, a ponto de nos quebrar nosso ego, quebrar toda a nossa construção a partir da dor e emergir da lei. Se você está preocupado simplesmente com vantagens estéticas, não me encham o saco, certo? Própria apreciação greco-romana da estética era uma apreciação virtuosa ligada a um indivíduo de alto valor existencial. Então nada adianta você botar uma foto de um herói grego achando que simplesmente a estátua se traduz por si só em algo de valor. Não, para os gregos a estátua era uma representação física de algo transcendental, de um ser transcendental que tinha um valor intrínseco muito maior do que o que você podia ver, e que a beleza era uma das partes dela, era um cartão de entrada, um cartão de visita belo, né? Então eu fico puto da vida, né, com o pessoal que leva o treino em nível estético justamente por causa disso, nível de futilidade. Se você gastou uma hora do dia simplesmente porque você quer ter uns gominhos e pegar a mulher na rua, não me enche o saco, por favor. Não me peça posts acerca, não venha me falar sobre FST, técnicas de todo tipo, Mike Mendes, coisa do tipo. Eu não vou conversar com você, certo? Eu acho que a ciência do bodybuilding serve para muita coisa em termos de fortalecimento, de hipertrofia e tudo mais, mas que a vida de um bodybuilder é extremamente pautada na futilidade e uso de fármacos de forma abusiva para simplesmente ganhar uma medalha no peito e ser rato de laboratório. É isso que eu vejo. Se você não acha, ótimo, tanto faz para mim. Tem a parte de agora que finalzinho, né? Estamos finalizando aí. Procurei ser breve. Estou fazendo aqui no meio do trabalho, meio que eu tive doente esses dias, não pude postar na semana passada como prometido. Mas é isso aí, pelo menos eu estou cumprindo. E eu vou fazer uma livre associação para finalizar, né? Uma livre associação. O que eu quero que vocês pensem, quer queira seja convivendo comigo através dos meus textos, seja lendo outros autores, ou quiçá daqui a 10 anos, quando vocês nem se lembrarão de mim direito, é que o mais importante dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da vida de vocês, que lembre-se sempre, é finita, vocês não vão viver para sempre, é o ponto da integridade. Uma vida que vale a pena ser vivida, na minha opinião, é uma vida íntegra, toda de ética. Então você procura constantemente, não importa a sua religião, seu credo, seu nível econômico, sua classe social, você procura constantemente desenvolver-se a ponto de adquirir o máximo de habilidades possíveis e que tais habilidades te ajudem no seu sentido existencial de reduzir o sofrimento posto a você no mundo e das pessoas. Ponto.
Seu destino biológico é reproduzir e morrer. Se você segue isso, se você ouve seus impulsos e simplesmente acha que porque você é um macaco treinado, você está bem justificado, eu tenho extrema pena de você. Tenha certeza disso. O desenvolvimento de se lapidar-se, né? de lapidar-se. Né? O desenvolvimento de formar-se como algo mais elevado, fora de suas vontades, seus impulsos e suas limitações, tanto físicas quanto espirituais, é extremamente necessário. Que eu espero que isso seja o ponto principal, o ponto de partida de qualquer indivíduo que conviva com qualquer material meu, ou que decida a partir de algum cerne perto da minha obra, ou perto de quaisquer pessoas que tiveram alguma influência ou não minha, seguir. Na minha opinião, a sociedade seria extremamente mais valiosa, mais fácil de conviver, e a vida seria muito mais simples se as pessoas tivessem esse objetivo. O objetivo não é ser feliz, o objetivo de uma vida não é ter prazer, o objetivo de uma vida, ao meu ver, é preparar-se para o grande final, que é a morte. Bom, pessoal, eu procurei ser breve, né? Faz muito tempo que eu não faço algo, estou realmente sem prática. Agradeço as perguntas que me enviaram, espero que eu tenha sido claro. E próxima semana eu tentarei fazer uma postagem. Abraços.